Só lembrando que nesse sábado, a partir das 7 horas da noite, eu vou estar ao vivo narrando alguns relatos e experiências para vocês, junto com meu amigo Samuel do canal Relatos do Sam. Então não se esqueçam que nesse sábado temos um compromisso ao vivo. Eu espero vocês lá. E vamos para os relatos de hoje. Olá, eu quero te contar a experiência mais assustadora que vivi há 13 anos atrás, em uma viagem que fiz com os meus amigos, saindo da cidade de Campinas, em São Paulo. Naquela época, éramos 10 jovens, cheios de vontade de encontrar alguma prova do sobrenatural, porque já tínhamos ouvido umas lendas sinistras sobre bruxas, umas entidades estranhas que, segundo diziam, rondavam aquelas matas. O que aconteceu lá superou completamente todas as nossas expectativas. Lembro que chegamos lá no meio da tarde, com o sol ainda iluminando aquela paisagem meio de roça. À primeira vista, parecia o lugar perfeito para se desconectar do mundo. Mas assim que colocamos o pé fora do carro, eu senti um arrepio, um pressentimento ruim. Era como se a gente não estivesse sozinho ali. Na mesma hora percebi que aquela calmaria toda acabaria em algo sombrio. A gente decidiu procurar um lugar para acampar ou talvez alugar uma cabana, mas todo mundo concordou que o mais legal seria passar a noite ao ar livre mesmo. Queríamos fazer uma fogueira, contar umas histórias de terror e um pouco de sorte, ver algum fenômeno no céu, como luzes estranhas, pois ali onde estávamos, as pessoas diziam que sempre apareciam OVNIs. Um dos meus amigos tinha lido que naquelas matas, criaturas e coisas estranhas costumavam aparecer. E olha, não demorou muito para a gente confirmar que isso não era só papo furado. Naquela mesma noite, a nossa descrença foi embora rapidinho. A noite caiu e enquanto alguns preparavam a fogueira, outros estavam ajeitando a comida. De repente, um dos meus amigos gritou e apontou lá para o alto de um morro. Quando levantei a cabeça, vi umas esferas de fogo avermelhadas pulando entre as pedras. Elas se moviam de um jeito estranho. Tentamos filmar com celulares, mas naquela época a qualidade das câmeras era horrível. Além disso, o medo atrapalhava tudo. Enquanto alguns olhavam fixos para as bolas de fogo, outros perceberam a presença de um homem que se aproximava devagar. O olhar dele era estranho, e ele andava rápido demais para um velho que parecia ter uma idade avançada. Quando ele chegou perto, aos poucos metros de nós, ofereceu lenha para nós com uma voz rouca, e disse uma coisa que nunca vou esquecer. As bruxas são as minhas comadres. O medo tomou conta de todo mundo. Alguns já queriam ir embora dali, mas ainda não era tarde, e no fundo a curiosidade falava mais alto do que o medo. Nos sentamos ao redor da fogueira, como se aquele círculo fosse proteger a gente do que quer que estivesse nos espreitando nas sombras. Foi então que do nada um touro gigantesco apareceu lá longe, correndo com raiva, em duas patas como se fosse gente. O barulho das pisadas dele ecoava pelo lugar inteiro, e o olhar do bicho tinha um brilho avermelhado. Eu nunca tinha visto um animal tão enorme e ameaçador se comportar daquele jeito. Achamos que a qualquer segundo ele ia partir para cima da gente numa investida violenta. Mas depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele deu meia volta e sumiu na escuridão entre as árvores. Foi aí que lembrei das histórias da época da Quaresma que os antigos contavam. Não saía da minha cabeça que aquilo não era um touro selvagem, tinha algo muito pior envolvido. A tensão estava insuportável. Alguns começaram a juntar as coisas, decididos a dar o fora de lá o mais rápido possível. Mas os outros não queriam sair de mãos abanando. Queriam uma prova mais forte do sobrenatural. No fim, a decisão meio que se tomou sozinha. Arrumamos tudo e começamos a voltar pela estrada principal. Mas o que a gente viu depois foi ainda pior. Enquanto íamos em comboio, a visibilidade foi ficando péssima por causa do vento forte e da neblina. De repente vi uma silhueta feminina parada na beira da estrada.
Meus amigos começaram a gritar para eu não parar, mas eu não consegui evitar e diminuí um pouco a velocidade para olhar melhor. Ela tinha um corpo quase esquelético e quando os faróis iluminaram o rosto dela, eu senti como se fosse morrer ali mesmo. A cara dela parecia de um cavalo, alongada e bizarra. Os olhos brilhavam com uma maldade absurda e o sorriso era completamente distorcido. Acelerei sem pensar duas vezes. Quando finalmente deixamos aquele lugar para trás, o silêncio dentro do carro foi total. A gente só se olhava sem saber se tinha sido uma alucinação ou se de fato tínhamos testemunhado algo fora da compreensão humana. Até hoje eu ainda tenho pesadelos com aquele rosto comprido e aqueles olhos brilhantes. Nunca mais voltei para aquele lugar, nem penso em voltar. Meu conselho para quem se arrisca por lá, em matas e esses lugares, é que tenham muito cuidado com o que vocês vão ver e com o que desejam encontrar, porque tem coisas sombrias que moram nessas matas. Boa noite. Dizem que no interior do Maranhão, cada família guarda pelo menos uma história sobre assombração. Durante anos eu achava que esses relatos eram pura fantasia, até que na última quaresma vivi algo que mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo. A minha avó morava sozinha em uma casa de adobe bem antiga, na beira do vilarejo. Depois que meu avô faleceu, ela se recusou a se mudar com a gente para a cidade. A minha casa é meu pedacinho de terra. Ela repetia com orgulho toda vez que a minha mãe insistia em levá-la para um lugar mais seguro. Naquela tarde de março, assim que a gente chegou no portão da casa dela, dava para sentir uma tensão estranha no ar. Os cães da minha avó, que sempre latiam quando a gente chegava, dessa vez nem saíram para nos cumprimentar. Eu e minha mãe entramos com cuidado e encontramos minha avó trancando a janela da sala com alguns vergalhões. Ela estava com olheiras profundas e o rosto pálido, como se não dormisse há dias. Quando nos viu, correu para nos abraçar, mas a mão dela tremia. Ainda bem que vocês chegaram, disse com a voz fraca. Tenho medo que essa noite seja pior. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Perguntei se ela estava doente ou se alguém tinha incomodado ela, mas sem dar muita explicação, a minha avó só mandou a gente ajudar a reforçar as portas e janelas. Assim que terminamos, ela nos levou até a cozinha. Na mesa tinha um caderno aberto, cheio de anotações bagunçadas, como se ela estivesse anotando tudo o que vinha acontecendo nas últimas semanas. Enquanto a gente tomava café morno com um pedaço de beiju, a minha avó começou a contar. Faz um mês que comecei a notar que minhas galinhas estavam sumindo de manhã, e isso aconteceu desde que a quaresma começou. No começo achei que fossem cães, ou algumas raposas famintas, mas uns dias depois sumiram 2 cabras sem deixar rastro. Nada de sangue, nenhuma pegada, nada. Eu já não sabia mais o que pensar. À noite, eu escutava uns grunhidos e batidas fortes nas paredes da casa. Meus cães ficavam loucos, latiam sem parar, mas não tinha coragem de deixar eles sair para o galinheiro. Semana passada, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ela fez uma pausa e nos olhou sério. Era um cachorro preto do tamanho de um cavalo. Os olhos dele brilhavam vermelhos no escuro. Eu tenho certeza de que aquilo não era um bicho normal. Olhei para minha mãe esperando que ela reagisse com ceticismo, mas tudo o que vi no rosto dela foi preocupação. Ela logo pensou que talvez aquilo era um lobisomem. Como todo mundo que cresceu naquele povoado, essas lendas, avistamentos, são muito comuns. Mesmo assim, era difícil aceitar que a gente podia estar diante de um caso real. Por que você não ligou antes? A minha mãe perguntou. A minha avó apenas disse. Achei que dava conta sozinha. Pedi ajuda para o seu Fernando, o vizinho aqui do lado, e ele me disse para não brincar com isso. Os lobisomens não são qualquer coisa, Dona Oliva. A senhora precisa chamar o padre Fraim, ele vai saber o que fazer. Foi o que ele me aconselhou. Mas fiquei com vergonha de causar alarde porque,
Algo que muita gente que acha que é superstição pode ser uma coisa séria. Agora entendo que se a gente não fizer algo, logo vou perder todos os meus animais, ou talvez alguma coisa pior aconteça comigo. Minha mãe também resolveu ajudá-la. Naquela mesma tarde, depois de ajeitarmos as malas, fomos até a igreja do vilarejo. O padre Efraim nos recebeu com bastante calma. Padre, eu preciso da sua ajuda. A minha própria mãe está assustada. Tem um cachorro enorme rondando a casa e a gente acha que pode ser um lobisomem. O padre não se mostrou surpreso, apenas assentiu, tranquilo, e disse que já tinha ouvido falar de histórias parecidas de outros moradores. Várias famílias têm reclamado do sumiço de bichos nas últimas semanas. Temos rezado pela proteção do povoado, mas, se for uma aparição tão agressiva assim, vamos tomar medidas mais firmes. Vou com vocês essa noite abençoar a casa e o galinheiro da Dona Oliva. Saímos da igreja com a promessa de que o padre chegaria antes do escurecer. Voltamos rápido porque minha avó não podia ficar sozinha por muito tempo. Para nossa surpresa, quando chegamos, um dos cães espiava por trás do portão, soltando um gemido choroso. A minha avó estava em pé no quintal, olhando para 3 manchas escuras na terra. Eram pegadas grandes como de um lobo, marcadas na lama ainda fresca. Fomos contar as galinhas e faltava uma, mais um animal que entrava na lista dos desaparecidos. Quando a noite caiu, o padre Efraim chegou com um sacristão que carregava um sininho e um recipiente com água benta. O padre trazia também um crucifixo de metal e um livro pequeno, que eu imaginei ser algum manual de exorcismo. A minha avó os recebeu com muita preocupação. O padre não perdeu tempo. Fez uma oração na porta da frente e passou por todos os cantos da casa, borrifando água benta e rezando baixinho. Depois foi até o galinheiro, onde ficava as galinhas e também as cabras, e o resto da comida para os animais que ainda sobravam. Onde Deus habita, o mal não prospera, disse o padre. Pediu que a gente ficasse na sala com todas as luzes acesas. O sacristão pendurou um crucifixo grande na janela, como um símbolo da presença divina. A noite foi passando relativamente calma, até que por volta da meia-noite, os cães começaram a latir sem parar. Minha avó se levantou num pulo, mas o padre a segurou. A gente não conseguiu ficar parado. Tomados de coragem e com a espingarda velha da minha avó, saímos os 4 para o quintal, com a lanterna tremendo na minha mão. Mal dava para enxergar, mas conseguimos ver uma silhueta escura se mexendo entre as árvores que cercavam a casa. Um rosnado grave cortou o silêncio como se algo estivesse prestes a atacar. O padre Efraim levantou o crucifixo e começou a rezar alto com firmeza. De repente 2 brasas vermelhas se acenderam na escuridão. Os olhos do cachorro fixos estavam na gente. O pelo dele era preto como breu e a respiração fazia um som esquisito, quase humano, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa e também estivesse engasgado. Atrás, gritou o padre, em nome de Deus, você não vai dar mais nenhum passo. O cão negro avançou alguns metros, mostrando os dentes. Um cheiro azedo invadiu o ar forte e enjoativo. Minhas mãos tremiam segurando a lanterna e até a minha avó, mulher corajosa como poucas, deu um passo para trás. Foi aí que ouvimos o sacristão gritar. Ele está tentando levar outra cabra. Viramos em direção aos fundos da casa e vimos outra silhueta escura puxando um cabritinho que berrava e se debatia desesperado. O padre correu até lá. Não sei de onde ele tirou tanta coragem, mas levantou o recipiente de água benta e jogou nas costas da criatura. À mesma hora, um grito agudo, quase sobrenatural, ecoou por todo o quintal. O bicho largou o cabritinho e recuou, se contorcendo como se tivesse sido queimado. Minha avó, com a espingarda em punho, disparou um tiro para o alto. A criatura correu para dentro do mato, sumindo na escuridão. Aos poucos, os latidos dos outros cães foram diminuindo, como se tivessem entendido que o perigo tinha ido embora. O padre Efraim caiu de joelhos no chão e rezou um Pai Nosso em voz alta.
O sacristão foi checar o cabritinho ferido. Ele tinha um corte feito na perna, mas ainda estava vivo. Os outros animais estavam encolhidos nos cantos do galinheiro, assustados, mas nenhum outro tinha sido machucado. Aquela noite, ninguém conseguiu dormir. A gente ficou de vigia na sala, com a espingarda carregada e as orações do padre como proteção. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou, nos reunimos com alguns vizinhos para contar o que aconteceu. Confirmamos que nas semanas anteriores, eles também tinham perdido galinhas, porcos e até um cavalo jovem. Diante de tantas provas, o padre Fraim organizou um rosário especial naquela mesma tarde. Quase todo o vilarejo apareceu. As orações foram fortes, acenderam velas e o padre celebrou uma missa pedindo proteção contra as forças das trevas. Ao anoitecer, o padre voltou à casa da minha avó, abençoou o quintal de novo e colocou símbolos sagrados nas portas. Nada de estranho aconteceu naquela noite, e com o passar dos dias, os vizinhos pararam de relatar ataques. Como se tudo não passasse de um pesadelo ruim, o cachorro negro simplesmente desapareceu, sem deixar rastro. Antes de voltar para a cidade, a minha avó segurou a minha mão e disse: "Obrigada por não duvidar de mim. Dizem que os lobisomens se alimentam da fraqueza e do medo. Mesmo que muita gente não acredite nessa história, eu vivi. Eu estava lá na noite em que o cão negro rondou a nossa fazenda. Não sei se aquele cachorro fugiu para outra região ou se foi a mão de Deus que mandou ele ir embora. O que sei é que nossas orações ajudaram a salvar a minha avó e os bichos dela de um horror que não dá para explicar. No fim das contas, o medo se curvou diante da fé. Boa noite." Olá a todos, eu me chamo Carmen. Eu quero relatar uma experiência que eu tive com o meu esposo, vivida no ano de 2015, em uma viagem de férias, e afirmo que foi a experiência mais tenebrosa que eu tive em minha vida. Eu moro na cidade de Osasco, São Paulo, e trabalho como professora, e naquele ano eu e meu esposo resolvemos viajar para o interior do estado para as nossas férias. Naquela época deveríamos ter uns 5 anos de casados, não me lembro muito bem. Por sorte, as minhas férias, por fim, coincidiu com as férias do meu esposo. Pegamos o nosso carro e fomos. Era uma cidade pequena, mas muito bonita, que eu prefiro não revelar o nome. Havia serras, rios, e estávamos hospedados em uma cabana pequena, mas muito aconchegante. Eu me lembro que iríamos passar uns 5 dias naquela cidade. Os primeiros 2 dias foi maravilhoso. Passeamos, tomamos banho de rio, fizemos trilha e muitas outras coisas. Já no terceiro dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Teve uma noite, acho que umas 7 horas, creio eu, que eu e meu esposo decidimos sair da cabana para tomar um sorvete. Fomos a pé até o centro da cidadezinha para comprar nosso sorvete. Ficamos um bom tempo conversando até que decidimos voltar para a cabana. No meio do caminho, meu esposo decidiu que, quando chegássemos na cabana, ele iria fazer um churrasco para nós jantarmos. Então nós procuramos um açougue que estava aberto. Compramos a carne. Na volta, passamos por uma rua que não havia praticamente ninguém, exceto que nós começamos a ver um cara encostado em um poste na esquina oposta à rua que estávamos. Ou seja, ele estava exatamente em uma encruzilhada. Eu não sei explicar, mas aquele cara me transmitia uma energia pesada, e quando ele nos viu, começou a nos chamar. Eu pedi ao meu esposo que nós o ignorássemos e voltássemos logo para a cabana. Meu esposo disse que era para eu ficar tranquila, pois estávamos no interior e não havia perigo de ser assaltante. Mas mesmo assim, eu pedi que não falássemos com aquele cara, pois ele era muito estranho. E não sei por que eu senti um medo muito esquisito quando eu vi aquele homem. Quando chegamos, eu fiquei na cama vendo TV a cabo. Enquanto isso, meu esposo estava lá fora fazendo um churrasco. Após uns 30 minutos, o churrasco estava pronto. Eu me lembro que ele entrou com a carne e fechou a porta da cozinha. Nós acendemos a luz do lado de fora da casa. A porta da casa tinha uma parte que era de vidro. E enquanto estávamos jantando,
nós vimos um vulto negro passar em frente à porta. A princípio, eu pensei que fosse algum hóspede da cabana que estava ao lado, passando em frente ali à nossa cabana. Depois que eu terminei de comer, eu fui até a pia e coloquei o prato sujo para eu lavar, e foi aí que eu vi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu pude ver pela janela um ser muito grande, em pé, e muito alto. Os seus braços eram tão longos que quase tocavam o chão. Era coberto de pelo meio acinzentado, e tinha uma cabeça semelhante à de um pastor alemão. Aquela coisa estava lambendo a grelha onde meu esposo havia feito o churrasco. Eu comecei a andar para trás e disse ao meu esposo que tinha uma criatura horrível lá fora. Eu fiz um esforço tremendo para falar. O meu choque foi tanto que eu quase não conseguia falar. O meu esposo foi até a cozinha e quando viu aquela criatura, ele tomou um susto tão grande que logo ele começou a apagar a luz da cozinha e todas as luzes de onde estávamos. Ele começou a falar baixo comigo e disse que aquilo que estava lá fora era um lobisomem. Ele dizia para eu não fazer barulho. Teve um momento que aquela coisa veio até a entrada da cabana e girou a maçaneta tentando forçar a porta. O meu coração estava quase saindo pela boca. Porém, aquele ser não tentou arrombá-la. Ele ficou andando lá fora até que não escutamos mais nada. Parece que ele havia desaparecido. Naquela noite eu quase não consegui dormir. Após estar muito cansada, eu finalmente peguei no sono, mas já era de madrugada. Porém, o meu esposo ficou de vigília a noite toda. Ele relatou que não escutou nada de estranho após aquele ocorrido. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, falamos para a dona da cabana que iríamos embora daquele lugar. Ela ficou confusa e triste, pois pensava que a sua cabana talvez não nos teria agradado. Ela foi compreensiva e nos devolveu o dinheiro dos dias que não iríamos ficar lá. Até hoje eu tenho uma suspeita que aquele cara estranho que vimos na rua nos chamando tem algo a ver com aquela criatura que vimos. Aquele cara era muito estranho e transmitia uma sensação muito ruim. Bem, esse foi o meu relato. Boa noite. Olá, Frank, tudo na Santa Paz? O meu nome é Luiz e há muitos anos atrás eu conheci uma escola que ficava na minha região, aqui no Paraná, em uma fazenda. Um dia eu fui pescar com o meu irmão, meu cunhado e mais alguns amigos e quando voltávamos do rio, por volta das 8 horas da noite, eu tinha uma moto naquela época e os meus outros dois amigos estavam em uma mobilete. Eu fui na frente e esperei eles em uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, por coincidência, havia uma escola, que hoje em dia não existe mais. E me lembrei de algo que muitas pessoas contavam sobre aquela escola. É um relato curto, mas ainda assim bem interessante. Certa vez um amigo meu me contou que aqui na cidade onde eu moro, só vou dizer que fica no estado do Paraná, pois não quero revelar o nome da cidade em questão, em 1988, ainda existia uma pequena escola na beira da estrada, que pertencia a uma fazenda. Essa escola funcionava só na parte da manhã, e à tarde ficava fechada. Certa noite, um senhor que se chamava Francisco passava pela estrada e viu que a luz da escola estava acesa, e viu a silhueta de uma pessoa que andava de um lado para o outro, e parou e ficou lhe observando. Para o Francisco parecia normal. Poderia ser alguém da fazenda realizando algum reparo na escola. Mas quando ele prestou bem a atenção na figura que estava na sua frente, ele ficou aterrorizado. Ele viu uma mulher de cabelos longos. O Francisco não conseguia ver os olhos, só as cavidades no rosto daquela mulher. É como se ela não tivesse olhos. Era uma mulher muito pálida. Francisco viu que aquilo não era exatamente uma pessoa. Ele correu o máximo que pôde até sua casa, em um sítio vizinho daquela fazenda. Várias pessoas relataram que ouviram barulhos de coisas estranhas, como cadeiras se quebrando, mesas sendo arrastadas naquele lugar, mesmo quando a escola estava fechada. Mas atualmente essa escola não existe mais. Há muitos anos ela foi demolida e, passando em frente a esse local, nessa encruzilhada,
eu resolvi enviar para o canal essa história. Bem, esse foi o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Mateu. Durante muito tempo, eu tenho visto histórias de terror e relatos sobrenaturais em vários canais no YouTube. Eu estava pensando se eu iria ou não relatar minha experiência, mas hoje eu tomei coragem e vou relatar aqui nesse canal. Essa experiência nunca contei para outras pessoas. Somente quem sabe disso são os meus pais e os meus tios. Eu tive essa experiência especificamente no ano de 1999. Eu tinha 7 anos de idade. Era um mês de janeiro, em uma zona rural de Buenos Aires. Eu sempre vivi com os meus pais na grande capital aqui da Argentina. Eu tinha uns tios que tinham uma fazenda na zona rural. Algumas vezes, eu e os meus pais íamos para essa fazenda visitar os meus tios nos fins de semana, feriados ou em algumas datas comemorativas. Era uma fazenda grande. Havia um chiqueiro para os porcos, muitas galinhas e vacas. Sempre que eu ia para lá, eu me divertia muito. Eu adorava ver as vacas pastando. Eu brincava com os 2 cães que haviam naquela fazenda, que era o Bob e o Pistone. Além disso, o vizinho mais próximo daquela fazenda ficava a quase 10 quilômetros dali. Um certo fim de semana, eu e os meus pais fomos para a fazenda dos meus tios. Como sempre, eu me divertia muito. Depois do almoço, lá para as 5 horas da tarde, naquele dia eu estava jogando bola com o Antônio. Antônio era o caseiro daquela fazenda. Era uma das pessoas de confiança dos meus tios. Ele trabalhava naquela fazenda há mais de 10 anos. Os meus tios, juntamente com os meus pais, saíram para se encontrar com os amigos. Mas eu pedi para ficar jogando bola ali com o Antônio, pois estava muito divertido. Meus tios e os meus pais saíram. Eu fiquei jogando bola ali por um bom tempo até anoitecer. Quando decidimos ir para a casa da fazenda, eu percebi que o tempo passou bem rápido. Já eram 9 horas da noite. Eu fui para um dos quartos e fiquei deitado para tentar descansar um pouco. O Antônio estava na cozinha. Ele estava esquentando o churrasco que havia sobrado do almoço naquele dia. E quando estivesse pronto, ele me chamaria. Enquanto eu estava no quarto deitado, eu vi uma luz entrar pela janela do meu quarto. Eu sabia que eram os meus pais que haviam chegado, junto com os meus tios. Aquela luz certamente vinha dos faróis do seu carro. Eu era uma criança muito arteira. Logo me veio a ideia de dar um susto neles quando eles entrassem na casa. De maneira furtiva eu saí da casa e dei a volta pelos fundos para que eu pudesse surpreendê-los. Porém, quando eu cheguei até o outro lado, não vi o carro dos meus pais, mas eu vi uma pessoa em frente ao galinheiro. Imaginei que fosse o meu pai. Eu me agachei e fui até a sua direção tentando não fazer barulho, até que eu vi que aquela pessoa que estava parada em frente ao galinheiro, de costas para mim, na verdade, nem era um ser humano. Era um ser com 1,5 metro de altura, um pescoço fino, uma cabeça muito grande para o seu corpo magro, com uma pele cinzenta e tinha olhos muito grandes e amendoados, de uma tonalidade mais escura que a noite. A minha espinha gelou quando aquele ser virou-se para mim e olhou para mim dentro dos meus olhos. Eu fiquei sem reação ao ver aquele humanoide. Nós ficamos nos encarando por uns 20 segundos e fiquei ainda mais atemorizado ao perceber que haviam mais 2 seres iguais ao primeiro na parte de trás do galinheiro e também estavam me encarando. Aqueles seres pareciam olhar para algo que estava atrás de mim. Escutei passos atrás de mim e de canto de olho eu vi que era o Antônio carregando uma escopeta e logo em seguida eu escutei um tiro. Foi tudo muito rápido. Após esse tiro tudo escureceu e eu caí no chão.
Eu acordo com os meus pais e meus tios aflitos, perguntando se eu estava bem e o que tinha acontecido. Olho para o lado e vejo que o Antônio também estava caído e os meus tios tentavam acordá-lo. Já eram 3 horas da manhã. Durante 6 horas nós ficamos ali, à mercê daqueles seres, e sinceramente não sabemos o que passou nesse intervalo de tempo em que ficamos inconscientes. Meus pais nos levaram para casa. Eu contei para os meus pais tudo o que tinha ocorrido, mas óbvio que eles não acreditaram. Eu era apenas uma criança. O Antônio estava em estado de choque e não conseguia falar. Somente após 2 horas, ele tomou coragem e disse o que viu. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estava na cozinha esquentando o jantar. Quando eu fui para a frente da pia lavar alguns pratos, eu vi o Mateu. Ele estava rodeado de 5 pessoas perto do galinheiro. Na hora eu pensei que fossem ladrões. Rapidamente eu peguei a escopeta e fui até lá. Quando eu estava me aproximando, eu vi algo muito feio. Aqueles seres não eram pessoas, mas eram criaturas muito feias. Eu pude ver um na frente do galinheiro, 2 atrás do mesmo, e havia mais 2 que estavam perto de uma árvore. Eu, sem saber o que era aquilo e com muito medo, apontei a minha escopeta. Naquele momento, aqueles homenzinhos me encararam de uma forma intimidadora. Eu atirei, mas naquele momento tudo ficou escuro e só me lembro de estar no chão com vocês tentando me acordar. Fecha aspas. No dia seguinte eu fui para casa. O Antônio, segundo os meus tios, parecia paranoico e toda hora olhava pela janela e pedia a sua escopeta. Os vizinhos próximos relataram que naquela mesma noite havia visto luzes estranhas nos céus. E também, misteriosamente, os 2 cães daquela fazenda sumiram, nunca mais foram vistos. O tempo passou. Somente quando eu completei 10 anos foi que eu me dei conta do que realmente aconteceu ali. Eu respeito todas as pessoas que afirmam não acreditar em OVNIs ou extraterrestres, mas eu afirmo que não estamos sozinhos no universo, por experiência própria. O Antônio, com o passar do tempo, foi ficando cada vez pior. Ele estava cada vez mais paranoico e agressivo. Os meus tios tentaram ajudá-lo de todos os modos possíveis. Levaram ele a um psicólogo, mas nenhum psicólogo conseguia entender o que ele estava passando. Levaram ele também para um padre, visto que o Antônio era um homem muito religioso, porém sem sucesso. Ele chegou a passar por um psiquiatra, mas as coisas só pioravam. O Antônio acabou se tornando um alcoólatra, até que um certo dia ele pôs fim à sua própria vida. Muitas pessoas podem até tentar explicar o que eu vi naquela noite ou tentar dizer que simplesmente a minha história é uma mentira. Mas não tem como explicar como um homem que não tinha histórico de problemas mentais, que tentava defender uma criança, do nada tornou-se paranoico, depressivo e tirou a sua própria vida para sustentar uma mentira. Não faz o menor sentido isso. Hoje eu já tenho mais de 30 anos de idade e posso afirmar a vocês que tudo o que eu vi naquela noite foi real. Não estamos sozinhos no universo. Hoje, quando eu deparo com o céu estrelado, eu penso em tudo aquilo que eu vi e que nós estamos sendo observados e visitados. Talvez muitas pessoas tenham o privilégio de ver o que eu vi, mas infelizmente muitos desses contatos não terminam com um final feliz. O Antônio, assim como muitas pessoas que tiveram contatos com seres de outros mundos, infelizmente tiveram um fim triste, ou até mesmo essas pessoas nunca mais foram vistas. Bem, esse é o meu relato. Obrigado por ouvi-lo. Tenha uma ótima noite.